Boa noite, queridos e amados ouvintes, cristãos e amigos, evangélicos, católicos. Deus abençoe cada um de vocês, independente de raça, cor, idioma, religião. Deus ama todos nós. O que nós não podemos é ver praticando o pecado, não é verdade? Mas Deus ama cada um de nós, no mais íntimo do nosso coração. Deus não é racista, Deus não tem preconceito racial, social. Não. Deus ama cada um de nós. Todos nós somos filhos dele. Não é assim? Todos nós somos filhos dele desde que aceite o Senhor Jesus Cristo como o suficiente Salvador da sua vida, não é verdade? Todos nós somos filhos de Deus desde que nós façamos a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Porque não é a nossa vontade que deve ser feita, é a vontade do Senhor em nossas vidas. A gente tem que abaixar nossa cabeça para Deus e não Deus abaixar a cabeça dele para nós. Nós somos servos, somos até empregados de Deus, mas Deus não ser o nosso servo, Deus não ser o nosso empregado, isso não existe, né, gente? A gente sim que tem que fazer a vontade de Deus, não é Deus fazer a nossa vontade. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje uns capítulos, uns versículos de algumas verdades que estão na Bíblia Sagrada. Eu não sou dona da verdade. A verdade está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, antes de eu passar alguns versículos e capítulos, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um joinha aí pra mim, deixa um like aí pra mim, tá bom? Ó, dá aquele joinha aí, tá certo? Compartilhe meus vídeos, né? Faça seus comentários, ative lá o sininho em todas, pra você receber os meus vídeos novos que eu sempre posto aí, tá bom? Vou deixar uns versículos aí pra sua meditação. Abram suas Bíblias, leia capítulos e versículos que eu vou deixar para vossa meditação, falando sobre as imagens de esculturas. As imagens de esculturas elas estão relatadas lá em Êxodo 20. E vocês podem prosseguir, porque o Êxodo, né, os Salmos 115, Isaías 31, versículo 7, Isaías 42, versículo 17, Isaías 44, versículo 9 a 20, Isaías 45, versículo 16, Isaías 45, versículo 20, Jeremias 2, capítulo 2, versículo 27, Jeremias capítulo 3, versículo 9, Jeremias capítulo 10, versículos de 8 a 9, Jeremias 10, de 14 ao 15. Todos os versículos estão falando sobre imagens de esculturas. Lembra daquele versículo que a gente leu, que diz assim, ó: não faças nem adoreis imagem nenhuma de escultura, pois que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda, som algum sai da sua garganta. E ainda diz assim, que se tornem como eles, todos aqueles que fazem e adoram imagem de escultura, né? Todos aqueles que fazem e adoram imagem de escultura se tornarão como as imagens de escultura. Não devemos comer a carne de porco. Está onde essas passagens bíblicas? Está em Isaías 65, versículo 4, Isaías 66, versículo 17, e tem mais. Eu não peguei todos os capítulos e versículos. Ainda fala aqui sobre os pastores. Como a Bíblia fala de pastores? Onde está que a Bíblia fala de pastores na Bíblia Sagrada? Fala em Jeremias 3:15, fala em Jeremias 6:3 e fala em Jeremias 10, versículo 21 e em Jeremias 12, versículo 10. Quem quiser ouvir ou ler sobre pastores, está nesse versículo. Nós temos também aqui a predição do Messias. Como foi predita, os profetas antigamente, eles falavam de profecias sobre o Messias. Quem era o Messias? Jesus Cristo. Eles falavam do Messias que vinha à terra. Que seria lá em Isaías, capítulo 6, versículo 7,
e diz assim: aqui enviarei, eis-me aqui, Senhor. Em Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7, Isaías, capítulo 11, de 1 a 9, em Isaías 16, de 1 a 14, Isaías 28, versículo 10, Isaías 52, versículo 13 ao 15, Isaías 53. Onde é que fala sobre rainha dos céus? A rainha dos céus está falando em Jeremias, capítulo 7, versículo 18 a 17. A predição de João está em Isaías de 40, capítulo 40, versículo 3. E temos aqui ainda, diz assim, para você essa meditação. Em Isaías 41, versículo 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Em Isaías 42, versículo 3, diz o servo do Senhor. Em Isaías 42, versículo 8, também tem. E os louvores. Aquele louvor que você fala, restitui, restitui, restitui. Nós podemos encontrar referência desse louvor no capítulo 42, ao versículo 22. E quando passarem pelas águas, Isaías 43, capítulo 1, versículo 7. Onde é que está falando? Eu sou testemunha, eu sou testemunha, eu sou testemunha. Onde é que está falando? Em Isaías 43, versículo 10. Isaías também 44, versículo 8. Mas agora nós queremos saber sobre onde é que fala na Bíblia Sagrada sobre falsos profetas. Falsos profetas, isso é lá em Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 31. E em Jeremias capítulo 6, versículo 13. E tem muitas mais referências aqui. Vamos falar sobre a palavra dragões. Onde é que nós encontramos a palavra dragões? Será que os dragões existiram? Será que dragões existiram na Bíblia Sagrada? Existiram no tempo antigo, no tempo que escreveu a Bíblia Sagrada? Vamos lá em palavra de dragões, está escrito em Isaías 43, versículo 20. Em Isaías 51, versículo 9, Jeremias 10, 22, está falando sobre machado. Qual é aquele machado que Eliseu estava passeando no rio, foi fazer alguma coisa no rio com outro amigo dele, e de repente ele estava com o machado e o machado caiu dentro da água quando ele foi levantar e o machado afundou dentro da água. E Jesus falou assim... E ele, ai meu Deus, Eliseu falou, ai meu Deus, o machado era emprestado. E acho que o machado flutuou nas águas, né? Foi Isaías 44, versículo 12. Onde é que está a palavra escrita carpinteiro? Na Bíblia Sagrada. A palavra Isaías 44, versículo 3 diz, carpinteiro estende a régua e o compasso. Está vendo a palavra carpinteiro? Começou na Isaías 44, versículo 3. E é onde está referente, onde está falando sobre os adivinhos na Bíblia Sagrada. Os adivinhos está falando sobre em Isaías 44, versículo 25. E em Isaías 47, versículo 7 a 15. Nós também vamos falar no mundo sobre bailarinos, os bailarinos, as meninas e os rapazes que dançam balé, que faz balé, que andam na pontinha do pé. O que é que a Bíblia fala sobre os bailarinos? Lá fala sobre balins. A Bíblia Sagrada está falando sobre balins. Os balins está escrito em Jeremias. Jeremias 2, capítulo 2, e versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. De Jeremias fala sobre os balins, os que fazem balé, os que faziam balé naquele tempo. Os que bailavam, os que andavam na ponta do pé. E também eu quero deixar mais um versículo aqui para você. Não sei se você já ouviu falar de cisterna rotas. O que é cisterna rotas? Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Cisterna rota, o que é isso? Cisterna rotas está escrito lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. E diz assim, ó, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Cisternas rotas são fontes que são
sujas, fontes sujas, cheias de ratos e baratas, de mosquito, né? E que a gente não pode nem beber nem tocar nessa água, porque a água é suja. São cisternas rotas. Então, cisterna rota, cisterna que está poluída, né? Então, essas palavras são na Bíblia Sagrada. Quando eu fizer outro vídeo, eu vou deixar mais versículos para vocês ir procurando. E deixa o seu like aí para mim, viu? Vai deixando o seu like aí, inscreva-se no meu canal. Você não vai se arrepender. Deus abençoe a todos vocês, dê uma boa noite, que o Senhor Jesus Cristo possa cobrir vocês com o mundo divino e dar uma boa no descanso e de sono até a madrugada. Ou até amanhã, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.